Outra questão que nós temos que pensar e não podemos esquecer nunca na vida é a inflamação. Conforme nós, comemos alimentos inflamatórios, esses alimentos vão causando aí uma desbiose, problemas intestinais e faz com que esse intestino ele fica mais permeável. E isso, consequentemente, vai trazendo para dentro do nosso corpo, para a corrente sanguínea, resíduos, bactérias, toxinas que não deveriam estar ali. E uma vez que isso entra para dentro da corrente sanguínea, o nosso corpo ele tenta lutar contra ele. Então ele ativa toda uma cascata de processo inflamatório. E uma vez que ativa essa cascata de defesa, de imunidade, de processo inflamatório, eu vou ativando ainda mais a inflamação. O nosso corpo, quando ele verifica que tem na corrente sanguínea um pouquinho mais de toxicidades do que o que deveria, na forma de tentar nos ajudar, ele pega essas toxicidades e joga isso dentro do tecido adiposo. Então, o nosso tecido adiposo, ele acaba sendo o nosso lixão. Por isso que ele é pouco vascularizado, com a intenção de joguei aí para você, não me devolve de volta não, fica aí no tecido adiposo. Portanto, o tecido adiposo, ele também é um órgão excretor de substâncias endócrinas. Só que essas substâncias endócrinas, elas são substâncias mais maléficas do que benéficas ao nosso corpo. E isso ativa cada vez mais o processo inflamatório do nosso corpo. E quando o nosso corpo ele tem um processo inflamatório, ele começa a reter líquido com a intenção de diluir essas toxicidades. Ele ativa todas as cascatas de processo inflamatório. Então, o paciente ele não consegue responder ao estímulo de emagrecimento, porque o corpo, na cabeça do corpo, ele tem algo mais importante para fazer, que é controlar aquela inflamação crônica que está tendo. Então, quando o paciente ele tem essa inflamação crônica, o corpo não está preocupado em emagrecer, ele quer tentar com todas as forças dele a eliminar aquela inflamação, que fica cada vez mais difícil, porque o paciente acaba não mudando os hábitos alimentares, acaba não tomando água de forma satisfatória, acaba não nutrindo esse corpo para que esse corpo exerça com excelência as reações metabólicas, e isso vai virando um ciclo. Então, a inflamação, ela também é aí um obstáculo, e é um dos maiores obstáculos para esse paciente vir a ter uma resposta na redução de medidas. Consequentemente, ainda junto com a inflamação, para vocês entenderem que é tudo interligado, quando nós temos um aumento de inflamação, a gente aumenta a resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Nossa, deve ter um cabelo aqui no meu nariz, certeza. A resistência à insulina, gente, é assim. Nosso pâncreas, ele produz insulina para que quando a gente se alimente de um alimento que tem a glicose, o pâncreas libere essa insulina na corrente sanguínea para pegar essa glicose e colocar dentro da célula. Porque a glicose ela só é útil para nós quando ela está dentro da célula. Porque aí lá dentro da célula, ela vai lá para as mitocôndrias e ela gera ATP, que é energia. E a gente necessita de energia para tudo. Se nós estamos dormindo, o nosso corpo precisa de energia. Para quê? Para manter os nossos batimentos cardíacos, para manter a nossa respiração, para manter a nossa temperatura. Então, uma dessas formas mais fáceis da gente conseguir esse ATP é sim através da glicose, do carboidrato. São as fontes mais fáceis. Só que essa glicose, para entrar dentro da célula, a insulina tem que ir lá no citoplasma, grudar no receptor dela lá do citoplasma da célula. Quando a insulina gruda no seu receptor, abre as portinhas para a glicose entrar dentro da célula. E aí ela entra dentro da célula, ela vai para mitocôndrias e realiza todas as reações químicas lá. Quando o paciente tem muita inflamação, os receptores da insulina que estão ali no citoplasma celular, eles acabam sendo preenchidos pela inflamação. Então, quando a insulina ela chega para ocupar o receptor dela, aquele receptor está ocupado. Então, a insulina tem resistência de entrar no seu receptor.
E quanto mais essa insulina encontra resistência de se encaixar no seu receptor, maior vai aumentando a resistência à insulina. Por isso que o nome chama resistência à insulina, certo? Então, o melhor é que o paciente seja sensível, que aumente a sensibilidade à insulina. Somente assim o receptor vai se encaixar e a glicose vem para dentro da célula. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais inflamação eu tenho, mais resistência à insulina eu tenho. Qual que é a desvantagem disso? Quando esse paciente tem essa resistência à insulina, ele perde o comando de gerar energia para o corpo. E esse corpo faz o que novamente? Volta a economizar energia. Se ele economiza energia, ele começa a engordar.